Boa noite a todos, tá? Meu nome é Ismael Kurzman. Vamos fazer alguns comentários antes de apresentar os vídeos. O que acontece, gente? Os ETs estão aqui, já tem, na verdade, muito tempo. Eles sempre nos visitaram. A Terra é uma espécie de ponto de passagem para alguns, outros vêm simplesmente estudar, outros vêm simplesmente conhecer. E alguns estão aqui, por exemplo, está esperando uma nave que vai para outro lugar. Então ele fica aqui um tempinho. Então tem gente aqui fazendo de tudo. Não significa que eles vão te devorar à noite, não é nada disso. Eles não dominam o mundo, também não é nada disso. Mas que tem. Essa semana, inclusive, até o Elon Musk comentou, achei engraçado ele comentar isso no Twitter, agora no X, né? Em que ele falou assim, olha, eu não sei se acredito em extraterrestres, mas que tem. Porque ele também já deve estar sabendo desse tipo de coisa, até pelo tipo de coisa que ele mexe. Então, assim, a gente tem que entender esse fenômeno, esse fato, de forma mais tranquila, de procurar a paz. Por quê? Porque eles estão aqui, vamos colocar aqui 99% em paz. Tem sempre alguém, infelizmente, em toda a família tem uma ovelha negra, tem sempre alguém que pode querer aprontar alguma coisa, mas eles mesmos estão de olho. Para quê? Para não serem expostos. E o problema deles de serem expostos não é por eles, é porque eles têm medo do que nós possamos fazer com essa informação. A humanidade ainda não está preparada para a convivência. Tá? O ser humano não consegue conviver nem com ele mesmo, imagina com espécies de fora. A gente tem problemas diários dos seres humanos que não conseguem conviver com pequenas diferenças uns para os outros. As pessoas têm medo de tudo que é diferente. O ser humano ainda está preso no medo. Então, o extraterrestre sabe disso e vai falar, nossa, melhor eu ficar aqui escondidinho no meu canto enquanto eu estou por aqui. Tem alguns seres que não precisam de nenhum tipo de disfarce, porque a aparência deles ou é igual ou é muito parecida com o ser humano. Mas você já tem outros que têm características corporais completamente diferentes e esses precisam utilizar ou trajes biológicos ou trajes biomecânicos. Existe até a situação de um traje mecânico, em que é uma espécie de um robozão e o ser está lá dentro. Às vezes eles são pequenos, às vezes eles não têm um corpo definido, às vezes eles têm, como é que eu vou explicar assim, eles têm um corpo pastoso, não é algo sólido. Inclusive, eu já vi um desses seres, é bem esquisito você ver uma gosma andando pelo chão e falando com você. Então, assim, você fica meio, na hora você toma aquele susto, mas depois você compreende que está só um ser diferente. O problema é, nem todo mundo vai ter essa reação. E aí você tem coisas como a que aconteceu no avião, em que uma senhora viu alguém diferente. Esse alguém, outra pessoa viu de uma forma completamente diferente, mas as duas pessoas que viram acharam o ser estranho, né? A pessoa estranha. E aí causou um alvoroço enorme. A mulher saiu, queria sair e descer do avião desesperadamente, o avião ainda estava no chão, e isso causou um transtorno enorme, acabou que teve que todo mundo descer do avião e revistar, porque ela usou a palavra bomba, e quando você fala essa palavra num aeroporto americano, simplesmente o voo é cancelado. Então, isso ocorreu, tá? Não foi a primeira vez, não vai ser a última, e é por isso, inclusive, que a gente está aqui fazendo essa live nesse momento. Primeiro.
aquele, né? Não é real, não é real. Não é Eu tô real. te falando, aquele cara não é real. Ai, 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 ai. Entendeu, né? É exatamente disso que os ETs têm medo. É exatamente isso que eles procuram evitar. Quem Cadê? foi Pelo amor de quem Deus. Caso dessa estava mulher aqui que surtou de no capuz avião verde? porque viu um cara metamorfo que mudava de forma Ah, e ela era não quis esse ficar no avião e mesmo. saiu e fez maior escândalo. É esse Vocês vídeo lembram, né? mesmo. E é Contei Carol pra vocês Capel. na semana passada. Tá. Pois é, parece Eu que tô surgiu vendo. uma nova peça desse quebra-cabeça. Um cara que estava dentro do avião com ela contou o que viu. E, gente, sério, o negócio é bizarro. Eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, porque eu tenho várias coisas pra falar. Mas eu vou passar o vídeo do cara na íntegra agora, com legenda, eu legendei pra vocês. Na Prestem íntegra. atenção no que ele fala. É muito bacana. Ela estava conversando muito com esse cara que usava touca. Vou chamar a parte estranha é que ele nunca disse sequer uma palavra para ela. Durante o tempo todo, eu não sei. É como se ela dissesse algo e ele não respondesse para ela. Não existe uma troca de conversa. Existia fica uma coisa esquisita. E ela não estava com cara de bêbada. O cara de capuz, ele apenas estava olhando fixo para ela, fazendo um profundo contato visual. Eu não quero alimentar teorias da conspiração, mas era como se ela tivesse hipnotizada por ele. Ela começou a ficar mais e mais frenética ao ponto de que as pessoas começaram a notar. A aeromoça veio e tentou acalmá-la, dizendo... Aí ela se sentou, mas continuou olhando para ele. Aí eu estou perdendo. Foi daí em diante que eu comecei a prestar mais atenção. E ela começou a falar, eu não posso ficar aqui. Ele disse que nem pensou em gravar porque ele estava fazendo outra coisa com o celular dele. Aí ela parecia completamente normal até aquele momento. A coisa estranha foi que depois que ela saiu, aquele tipo que ficou quieto o tempo todo e sequer fez qualquer coisa. O cara de capuz olhou o avião inteiro e olhou para mim e piscou. Na hora eu até não me toquei muito, mas depois eu caí a ficha que quando ele pensa, ele percebeu que ele piscou. E na hora sim eu não me toquei muito. O cara de capuz não disse uma palavra para ninguém durante todo o voo, nem mesmo para as aeromoças. Ele não tinha headphone no ouvido, ele não tinha computador, não tinha nada na frente, não assistiu televisão. Ele ficou congelado. Talvez ele estivesse meditando. O que é ainda mais estranho é quando nós deixamos o avião, ele levantou e foi embora. Ele não tinha uma bagagem de mão.